Bem-vindo à primeira aula sobre nutrição mineral de plantas. Aqui nós discutiremos um pouco sobre quais elementos são considerados nutrientes de planta, quais são esses critérios de essencialidade utilizados para classificar esses elementos e introduziremos aí um pouco da importância de cada um desses nutrientes minerais ao desenvolvimento das plantas. Antes de começar a discutir um pouco sobre a nutrição mineral de plantas, é de extrema importância que nós entendamos o que significa o conceito nutrição mineral de plantas. A que se refere quando nós usamos essa terminologia? Então, iremos por parte. Primeiro, começaremos com a nutrição de plantas, que é um conceito semelhante àquele que nós utilizamos para a nutrição humana. É um processo natural pelo qual a planta obtém o seu alimento. E aí nós vamos então para outra parte que é o mineral. Quando nós nos referimos a mineral nesse ponto específico, nós estamos nos referindo aos elementos minerais que são conjuntos de átomos de mesmo número atômico. Então aí nós podemos unir esses dois conceitos e formular então o que significa a nutrição mineral de plantas, que é a área que estuda a demanda nutricional de elementos minerais pelas plantas. E aí, quando nós falamos em elementos minerais, é importante que nós lembremos, então, quais são os elementos minerais identificados, né? Aqui nós temos na tela uma tabela periódica com a descrição de todos os elementos minerais, os elementos químicos identificados no nosso planeta. E aí nós pensamos o seguinte: todos esses elementos químicos, eles farão bem para a planta? Eles contribuirão para o seu desenvolvimento? Ou alguns irão prejudicar ou outros não farão efeito algum? Então, pensando nisso, para facilitar o cultivo de plantas, é que a área de nutrição mineral de plantas classificou os elementos em basicamente três grupos que nós vemos aqui na tela: os elementos químicos essenciais, os benéficos e os tóxicos. Então, nós temos aí esses três grupos, tá? E essa classificação, pessoal, é em relação à função desse elemento químico no metabolismo vegetal, tá? Então, quando nós nos referimos à nutrição mineral de plantas, nós estamos falando dos elementos que são essenciais, benéficos ou tóxicos em relação ao metabolismo vegetal. E aí nós perguntamos o seguinte: para atestar a essencialidade de um elemento mineral, basta simplesmente verificar a presença dele no tecido vegetal? Então, por exemplo, se eu pego uma amostra de folhas de soja no campo, levo para o laboratório, seco em estufa e faço análise e detecto alguma quantidade, mesmo que insignificante, de vanádio, significa que o vanádio é de fato essencial? Claro que não, porque se vocês observarem bem, vocês já devem ter visto isso na fisiologia vegetal, embora a absorção de elementos químicos pela planta seja de certa forma seletiva, ela não é perfeitamente seletiva. Então, se há um nutriente na solução do solo, sendo ele benéfico ou não, provavelmente essa planta irá absorvê-lo. E é exatamente por esse motivo que as plantas têm dificuldade de crescer em locais em solos contaminados com metais pesados ou elementos potencialmente tóxicos, porque de uma forma ou de outra ela acaba absorvendo uma parte desses elementos, mesmo que façam mal ao seu desenvolvimento e ao metabolismo vegetal. E aí então, o que é que nós utilizamos para classificar um elemento químico como essencial ou não? Primeiramente, falemos de essencial. O que é essencial? Vocês pegarem o dicionário, vocês verificarão que essencial é algo importante, é algo imprescindível. Então, relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento de plantas, um elemento essencial, ele é imprescindível para que a planta complete o seu ciclo de vida. E aí, então, nós podemos utilizar os critérios de essencialidade para classificar um elemento quanto à sua função ou ação sobre o metabolismo vegetal. Então, nós temos aí, basicamente, dois grupos de critérios, que são os critérios, o critério direto e os critérios indiretos. E aí esse elemento químico ele precisa atender a esses critérios para ser considerado essencial. O primeiro é que esse elemento químico ele tem que participar da estrutura de compostos ou de alguma reação metabólica. Então,
Daremos algum exemplo. O magnésio, ele faz parte ali da molécula, da parte central da molécula de clorofila. O fósforo compõe a molécula de ATP, que é uma das moléculas mais importantes do ponto de vista energético da célula. Então, a gente já vê por esses motivos que esses elementos eles fazem parte de estruturas, ou no caso de alguma reação metabólica, como é o caso do potássio, que embora ele não faça parte de nenhuma estrutura na planta, mas ele é extremamente importante para ativar diversas enzimas que são relevantes para o metabolismo vegetal. E aí nós vamos então para o critério indireto. Se há deficiência desse elemento químico, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida. E, além disso, ele é insubstituível no metabolismo vegetal. Então, ele não pode ser substituído por outro. E exerce efeito direto no desenvolvimento vegetal. O que significa isso? Que a sua função está relacionada ao metabolismo diretamente. Não há melhorias de solo ou melhorias de ambiente que podem favorecer o desenvolvimento vegetal, ok? E isso nos faz lembrar da lei do mínimo, que diz o seguinte, que o rendimento de uma safra ele é limitado pelo elemento cuja concentração é inferior ao seu valor mínimo, ou seja, abaixo da qual as reações metabólicas não mais podem ocorrer. E aí, para ficar melhor exemplificado, é muito comum o uso desse barril para exemplificar aí a lei do mínimo. Então, suponhamos que a máxima produtividade ela só é alcançada quando todos os elementos estiverem aqui nessa borda, tá? Então, é como se a produtividade fosse essa água. Se faltar qualquer um desses componentes aqui do barril, essa produção não consegue atingir o seu potencial máximo. O que significa isso? Que não importa se esse nutriente ele é requerido em alta quantidade ou pequena quantidade. Se ele é essencial, a falta dele vai limitar a produtividade daquela cultura, ou seja, essa produtividade ela vai escoar completamente ali por aquele elemento que está faltante, tá bom? E aí, voltando à nossa classificação. Conheçamos então um pouco desses elementos essenciais, tá? Então, nós temos aqui, ao todo, 16 elementos químicos que atendem àqueles critérios diretos e indiretos de essencialidade. Então, nós temos esses três primeiros aqui, que eles não são obtidos via raízes pela absorção da solução do solo, tá? Então, o carbono pode vir ali do dióxido de carbono capturado para fotossíntese, o hidrogênio e o oxigênio da água e assim por diante. O próprio oxigênio também da atmosfera, tá? E aí nós temos os outros elementos, que é o que nós daremos maior ênfase nessa aula e nesse mesmo conteúdo, que são os elementos químicos que são absorvidos via solução do solo. Então, nós temos aqui nitrogênio, magnésio, cálcio, potássio, fósforo, enxofre, ferro, manganês, zinco, molibdênio, cloro, boro e cobre. Então, atualmente nós temos esses 16 elementos químicos. E aí nós temos várias classificações utilizadas para agrupar esses elementos químicos, tá? A primeira classificação é a mais comum e a mais conhecida, e ela se baseia na classificação dos elementos essenciais quanto à concentração deles na biomassa vegetal. Ou seja, aqueles elementos que eles são encontrados em alta concentração, eles são denominados de macronutrientes. E aqueles que são encontrados em pequenas concentrações, micronutrientes. E aí nós teremos então aqui essa classificação. Os macronutrientes são aqueles requeridos em grande quantidade pelas plantas. Então, geralmente, eles vão compor aí mais de 99% da massa seca das plantas, tá? E essa concentração é alta o suficiente para que seja possível expressá-los em gramas por quilo. Então, toda vez que vocês observarem um laudo de análise foliar, vocês perceberão que todos os macronutrientes estão expressos em gramas por quilo. E eles podem ser subdivididos em primários e secundários. Então, enquanto a classificação entre macro e micro se resume à quantidade encontrada na biomassa vegetal, a classificação entre primários e secundários está relacionada à quantidade desse nutriente que é adicionado via adubo. Tá? Então, por exemplo, os primários são os três primeiros adicionados em maior quantidade, nitrogênio, fósforo e potássio, famoso NPK. E os secundários são aqueles macronutrientes que são requeridos em menor, são aplicados via fertilizante em menor quantidade do que esses três primeiros,
que seriam então cálcio, magnésio e enxofre, tá? Os micronutrientes, por sua vez, eles são requeridos em menores quantidades pela planta, mais ou menos aí de 1 a 0,5% da matéria seca. E vale ressaltar que, apesar deles serem requeridos em menores quantidades, não significa que eles sejam menos importantes que os macronutrientes. Como nós vimos ali na lei do mínimo, se ele é essencial e houver falta dele, ele vai limitar a produção tanto quanto se houvesse falta de um macronutriente. E, por conta deles serem requeridos em pequenas quantidades, eles vão ser expressos nas análises de laudo de análise foliar, nos laudos de análise foliar, em miligramas por quilo, que é equivalente aí a ppm, ou seja, partes por milhão, tá bom? E aí nós temos a segunda classificação, que é aquela que classifica esses elementos quanto às funções na fisiologia vegetal, tá? Uma dessas classificações vai dividir esses elementos em 3 grupos, que são os elementos de função estrutural, aqueles que são constituintes enzimáticos e aqueles que são ativadores enzimáticos, tá? Uma outra classificação utilizada também é essa aqui, que é a classificação realizada do ponto de vista fisiológico, e ela é muito mais específica e muito mais detalhada, tá? Então, ela vai classificar aqui nesses 4 grandes grupos. Nós temos aqui o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, como maiores constituintes de carbono de compostos orgânicos, são elementos essenciais para envolvidos em processos enzimáticos e são também responsáveis, são assimilados por reações de oxirredução, tá bom? Depois nós temos o grupo do fósforo e do boro, que são aí elementos que participam na esterificação com grupos alcoólicos em plantas e formam aí os ésteres de fosfato, que são envolvidos em reações com transferência de energia. Nós falamos um pouco lá sobre os ATPs já, né? Temos aqui esse outro grupo maior, incluindo potássio, magnésio, cálcio, manganês e cloro, que estão relacionados com regulação de potencial osmótico, aqui uma ênfase, né, para o potássio, reações mais específicas na qual o íon proporciona um melhor arranjo estrutural das enzimas, relacionados também ao balanceamento iônico e também com a permeabilidade das membranas e potencial elétrico das células. Por último, nós temos o grupo aqui envolvendo os micronutrientes ferro, cobre, zinco e molibdênio, que geralmente estão na forma de quelados incorporados em grupos prostéticos dentro da célula e também estão envolvidos com o transporte de elétrons dentro da célula. E aqui com ênfase a gente sempre lembra, né, do ferro quando fala sobre transporte de elétrons, tá? Já que nós vimos agora todas essas classificações, é importante que nós façamos alguns apontamentos relacionados à terminologia adequada, para que a gente evite confusões tanto na hora de responder questões de prova, atividades, quanto também na atuação da profissão, tá? Primeiro deles, então, é que existem algumas formas incorretas que são amplamente utilizadas pelos profissionais da área. Primeiramente, nutrientes essenciais. Quando nós falamos nutrientes essenciais, estamos usando redundância. Por quê? Sempre quando nós falamos nutrientes, nós estamos nos referindo àqueles elementos que são essenciais, tá? Então, nutrientes é suficiente, já dá para entender que eles são essenciais. Então, ou elementos minerais essenciais ou nutrientes minerais, tá bom? E uma outra comparação que é muito feita também e que é incorreta é chamar os micronutrientes de elementos traço. São classificações diferentes. Quando eu falo micronutriente, eu estou relacionando a concentração desse nutriente na planta, então significa que é pequena. Quando eu falo elemento traço, estou me referindo àqueles elementos que estão em baixas concentrações no solo, tá? Então são classificações diferentes. Embora os micronutrientes possam ser elementos traço em algumas situações, eles não são sinônimos, então fiquem atentos a isso. E aí, quais são os corretos? As terminologias corretas. Nós podemos falar de elementos minerais essenciais, ou simplesmente elementos essenciais, ou nutrientes minerais. E micronutriente, como nós vimos, é diferente de elementos traço, tá bom? E aí, voltando então agora para a nossa classificação, vimos um pouco dos essenciais, não entramos em detalhes sobre cada um deles, porque os próximos módulos nós basicamente focalizaremos aí nesses elementos e falaremos um pouco mais agora com detalhes, porque nós não voltaremos nesse assunto, sobre alguns elementos benéficos.
Bom, elementos benéficos, o próprio nome já é bastante sugestivo. É todo aquele elemento que estimula o crescimento de uma planta. Então, na presença dele, a planta é beneficiada. Entretanto, na sua ausência, ela não sofre nenhum tipo de dificuldade de desenvolvimento. Ou seja, significa que esse elemento, embora ele faça bem, ele estimula o crescimento da planta, ele não atende aos critérios de essencialidade. Alguns exemplos, pessoal, de elementos benéficos. Vale ressaltar que esses elementos benéficos eles podem variar de uma espécie vegetal para outra, tá? Eu citei aqui apenas aqueles que são mais falados, entretanto, não é uma lista exaustiva, tá bom? Então, primeiro deles, o sódio, silício, cobalto, selênio e o alumínio. Embora ele seja tóxico para praticamente todas as plantas de interesse agrícola, ele pode sim ser benéfico para algumas espécies. Então, o sódio, por exemplo, ele é requerido por essa espécie de Atriplex vesicaria. Ele é um elemento monovalente, ele tem um raio iônico hidratado bastante grande também e bastante semelhante ao potássio. E isso faz com que, além de outras características, ele tenha funções muito parecidas com o potássio no metabolismo vegetal, tá? Então, ele atua como ativador de uma ampla gama de enzimas, inclusive a ATPase, que é uma molécula, é uma enzima muito importante para a produção de energia na planta. Ele está envolvido também na osmose da membrana, então ele facilita bastante a absorção aí de alguns elementos, como nitrogênio, fósforo e potássio, né? Ele aumenta a permeabilidade dessas membranas a esses sais. Está envolvido também no processo osmótico e também relacionado com a abertura e fechamento de estômatos. E aí, por isso aí a gente já percebe que o sódio, nesse caso aqui, ele pode melhorar o aproveitamento de água pela planta, tá? Ele pode reduzir a perda de água pela planta na forma de vapor, tá bom? O silício ele tem sido bastante estudado nos últimos anos, principalmente no que diz respeito ao controle ao aumento da tolerância das plantas ao ataque de pragas e doenças. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o silício em algum ponto da sua carreira acadêmica. Então, o silício ele vai atuar basicamente em funções estruturais e de autodefesa da planta. A presença de silício na planta faz com que haja acúmulo desse elemento geralmente na parede celular, pessoal. E por isso que ele está aqui bastante relacionado com funções estruturais, tá? Com ênfase para as paredes celulares das plantas. E aí, com isso, há uma melhoria da arquitetura das plantas, elas tornam-se mais eretas e, portanto, mais resistentes ao acamamento. Isso é muito importante nas culturas do arroz, do trigo, da aveia. Reduz a suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças, porque essas células elas acabam se tornando mais resistentes. Ele também se acumula ali na cutícula das folhas, tornando essa folha também mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Então, se vocês pesquisarem, tem várias pesquisas demonstrando aí que a presença do silício fez com que houvesse um desgaste tão grande no aparelho bucal de alguns insetos, lagartas, que elas foram impedidas de se alimentar. Por quê? Por conta da presença do silício. E o mesmo se dá também para o ataque de fungos e bactérias. Há uma maior dificuldade desses micro-organismos penetrarem ali as células e se desenvolverem. Aumenta também o volume e a rigidez dos aerênquimas, o que é muito importante, principalmente em culturas inundadas, como arroz, porque aí aumenta o suprimento de oxigênio dentro da célula das raízes, fazendo com que, então, essa planta respire mais. E nós sabemos que respiração celular é um processo de produção de energia, produção de ATP. Como eu falei, acumula-se abaixo da cutícula e, além de aumentar a resistência ao ataque de pragas e doenças, reduz também a abertura dos estômatos. E aí a gente já percebe que há também uma influência do silício na redução de perda de água pela planta, tá? Na forma de vapor. O cobalto é um outro elemento bastante interessante e principalmente importante para a cultura da soja e outras leguminosas, porque ele é um componente estrutural da coenzima cobalamina, que é uma coenzima envolvida no processo de fixação biológica de nitrogênio, tá? Então, há uma ampla gama de enzimas que são dependentes dessa cobalamina. E aí, isso acaba também influenciando em outras funções dentro da planta. Por exemplo, a metionina sintase, que é responsável pela síntese do aminoácido metionina, redutase dos ribonucleotídeos,
que está aí relacionado com a síntese de DNA, a metilmalonilcoenzima A, responsável pela síntese de leghemoglobina. A leghemoglobina é aquela proteína presente nos nódulos, tá? Nós podemos ver aqui essa coloração mais avermelhada nesse nódulo. Essa aqui é pela presença de leghemoglobina. Essa leghemoglobina, ela é responsável por retirar o oxigênio de perto da nitrogenase, que é aquela enzima que toda bactéria diazotrófica tem, que consegue fazer a quebra das duas moléculas de nitrogênio do nitrogênio atmosférico, tá? Nós falaremos um pouco mais sobre isso na aula sobre ciclo do nitrogênio, e aí nós veremos a importância dessa proteína para a fixação biológica de nitrogênio, e aí o cobalto está diretamente envolvido. E pelo fato desse cobalto estar muito relacionado com o ciclo do nitrogênio, nós temos, em muitos casos de leguminosa, se falta cobalto ali auxiliando na fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, pode ocorrer deficiência de nitrogênio, tá? E aí dando uma clorose generalizada. Na verdade, uma deficiência de nitrogênio pela falta do cobalto durante a participação do cobalto durante a fixação biológica de nitrogênio. O selênio é um outro elemento que tem sido bastante estudado nos últimos anos, tá? Ele apresenta propriedades químicas muito parecidas com a do enxofre, e eles acabam ali partilhando algumas vias metabólicas. Então, uma parte das funções realizadas pelo enxofre dentro do metabolismo vegetal pode ser substituído pelo selênio. Então, ele acaba aumentando a atividade da glutationa peroxidase. Essa glutationa peroxidase é uma enzima de extrema importância para o sistema de defesa antioxidante da planta, tá? Porque são enzimas responsáveis por retirar os radicais livres que são produzidos ali no metabolismo vegetal. E esses radicais livres, se eles acumulados em grande quantidade, eles acabam causando a peroxidação lipídica. Exatamente a peroxidação dos lipídios da membrana plasmática, fazendo com que possa haver efluxo de nutrientes de dentro da célula para fora da célula, tá? Destruindo aí as células e, consequentemente, evitando e impedindo seus processos celulares. Além disso, o selênio tem sido apontado como um dos elementos que podem aumentar a resistência das plantas à radiação ultravioleta. E, além disso, ele é essencial para animais, tá? Se vocês pegarem a lista de elementos minerais essenciais para animais, vocês vão ver que o selênio, ele está nessa lista. E é exatamente por isso que ele tem sido bastante utilizado em programas de biofortificação. O que significa isso? É adicionado o elemento na planta para que, via alimentação, esses animais possam, então, ter acesso a esse selênio e suprir aí a sua demanda nutricional. E por último, o alumínio, que eu coloquei mais como uma curiosidade, porque ele é tóxico para a maioria das plantas. Então, quando a gente for falar bastante sobre calagem, sobre pH, vocês perceberão que o alumínio é um grande problema nos nossos solos, tá? Mas aqui para essa planta, essa espécie de carvalho, Quercus serrata, em baixas concentrações, ele é importante, ele é essencial. Tem sido percebido que ele aumenta o crescimento radicular e, consequentemente, se essa planta tem um crescimento radicular maior, ela vai absorver mais nutrientes e vai crescer mais, certo? Entretanto, esses mecanismos pelos quais o alumínio beneficia o crescimento dessa planta ainda estão obscuros, são desconhecidos. Bom, indo para o terceiro grupo, nós já falamos dos essenciais, dos benéficos, agora falaremos um pouco do último grupo, que são os elementos tóxicos, tá? São aqueles que eles apresentam, mostram ou causam efeitos negativos para a planta quando ele está presente, mesmo quando absorvidos em pequenas quantidades, tá bom? Então, a planta, embora ela possua capacidade seletiva, essa capacidade seletiva ela é limitada, tá? Para a absorção de elementos. E aí foi aquele exemplo que eu dei no início da aula. É exatamente por isso que as plantas não conseguem se desenvolverem em solos contaminados por elementos potencialmente tóxicos. É importante também ressaltar que qualquer elemento, quando em excesso, ele pode se tornar tóxico, tá? Então, lembrando a frase de Hipócrates, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aqui serve um pouquinho também para essa situação. Todo elemento que ele seja ou benéfico ou seja nutriente, ele pode, em excesso, causar toxidez. Isso é muito comum, por exemplo,
para o elemento benéfico cobalto ou para os micronutrientes aqui, cobre, manganês, níquel, zinco, tá? Entretanto, tem outros que já não têm reconhecidamente nenhuma função no metabolismo vegetal. Então, quando eles estão presentes, eles de fato, mesmo em pequeníssimas quantidades, eles vão prejudicar o crescimento das plantas. Então, nós temos aqui como exemplo o arsênio, o bromo, cádmio, cromo, chumbo, são elementos que não têm nenhuma função. Então, eles vão prejudicar o crescimento de plantas. Vou falar um pouco sobre o acúmulo de nutrientes pelas plantas. Então, como que isso acontece? Nós falamos um pouco sobre quais são esses nutrientes, como eles são classificados, em quais grupos, de que forma são classificados. E agora a gente precisa entender como que se dá o acúmulo de nutrientes na planta. Antes, nós precisamos introduzir um conceito chamado demanda nutricional. Toda planta tem uma demanda nutricional. Então, embora o nitrogênio, por exemplo, ele seja um macronutriente primário, ele pode ter uma demanda nutricional X para a soja, mas essa demanda nutricional para o milho, por exemplo, vai ser diferente, tá? Então, cada planta tem uma demanda nutricional. Mas o que é essa demanda? É a quantidade de nutrientes exigida pela planta para que ela complete todas as fases do seu desenvolvimento. Então, não adianta, por exemplo, eu querer aplicar a mesma dose de nitrogênio da soja ou do feijão no milho, porque ele não vai completar o seu ciclo de vida. As demandas são diferentes. E aí, como eu falei, ela vai variar quanto à cultura, quanto ao genótipo, até mesmo dentro de uma mesma espécie, e quanto ao estágio de desenvolvimento. Então, a planta ela vai, por exemplo, ter uma demanda nutricional muito maior na fase que antecede o florescimento do que na fase de senescência. A ordem padrão de extração das culturas também muda, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Geralmente, nós temos aqui o nitrogênio sendo requerido em maior quantidade, seguido pelo potássio, cálcio, magnésio, fósforo, que é igual ao enxofre, seguido aqui pelos micronutrientes. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que se nós compararmos aqui os macronutrientes, vocês perceberão que o fósforo é um macronutriente primário, ou seja, aplicado em maiores quantidades. Entretanto, ele está aqui no finalzinho da lista quase no finalzinho da lista dos macronutrientes. Então, fica aí uma curiosidade para vocês, tá? E para vocês buscarem um pouco mais também e se atentarem nas próximas aulas, que o fósforo é um elemento bastante problemático para os nossos solos, tá? E aí, nas aulas que nós falaremos um pouco sobre o fósforo e sobre o comportamento dele no solo, vocês entenderão por que ele precisa ser aplicado em maior quantidade, mesmo ele sendo requerido em menor quantidade do que um cálcio e um magnésio, por exemplo. E aí, então, nós temos também um outro conceito, que é a marcha de absorção de nutrientes pela planta. Essa marcha de absorção nada mais é do que a quantidade do nutriente absorvido pela cultura ao longo do seu ciclo, tá? E essa marcha de absorção, ela pode ser importante para que seja possível fazer ajustes na adubação da cultura. Então, eu mostrarei aqui dois exemplos para vocês. Nós temos a marcha de absorção média de macronutrientes aqui no gráfico A e de micronutrientes no gráfico B por plantas de mamoeiro ao longo do ciclo, no primeiro ano, tá? Então, se vocês observarem aqui, nós temos o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E se nós percebemos aqui, ao longo do tempo, qual é a informação mais importante aqui que eu quero que vocês absorvam? Que essa absorção, ela não é constante. Ela muda, então ela sobe, decai um pouco e depois sobe novamente. Provavelmente aqui próximo ao ciclo produtivo dessa cultura, tá? O mesmo acontece para os micronutrientes. Então, tem um pequeno pico aqui, desce, depois tem um novo pico aqui. Lembra que eu comentei no slide anterior que conhecer a marcha de absorção de nutrientes das plantas é importante para se fazer ajustes? Então, suponhamos que vocês precisassem fazer um parcelamento de adubação aqui nessa cultura. Quando deveria se aplicar, então? Suponhamos que seja em 3 aplicações. Quando se deveria aplicar? O primeiro, claro, no plantio. O segundo poderia ser algum tempo antes, alguns dias antes desse pico aqui. E o segundo, alguns dias antes desse segundo pico aqui. E a mesma coisa para os micronutrientes. Então,
Se a planta absorveu mais é porque ela está demandando mais daquele nutriente naquele momento. Então, conheça a marcha de absorção da cultura para que você possa, dessa forma, fazer alguns ajustes aí no parcelamento de adubações. Nós temos um outro exemplo aqui da marcha de absorção de ferro por soja. Então, aqui nós já percebemos que tem um aumento logo no início, temos um pico aqui, e depois, no final da cultura, essa demanda vai decaindo, tá? Nós temos, então, uma primeira fase com baixo crescimento e pouca absorção. Por isso que a planta absorve menos. Depois, nós temos uma segunda fase, que é um crescimento rápido. E aí a gente tem uma elevada absorção, que seria mais ou menos nessa fase aqui. Depois, a terceira fase tem uma estabilização de crescimento. E aí nós temos aqui uma certa estabilização também da taxa de absorção, tá? Posteriormente, nós temos uma redução drástica no acúmulo desse elemento, e que é um resultado da menor absorção por conta da senescência da planta. Então, mais uma vez, se eu tivesse que aplicar, por exemplo, ferro nessa cultura, quando eu aplicaria? Ou no plantio ou antes aqui desse pico, tá bom? E aí nós temos alguns mecanismos de controle da demanda nutricional realizado pelas plantas. O primeiro deles é a aquisição de nutrientes no solo. Segundo, esses nutrientes que são transportados dentro da planta. Terceiro, e a utilização, a assimilação desses nutrientes no metabolismo vegetal. Lembrando que nem todos os nutrientes são assimilados, mas eles são utilizados dentro da célula, tá? E aí, observando todos esses conceitos, nós conseguiríamos aí fazer uma análise do índice de eficiência nutricional de cada um desses nutrientes. Então, poderia se executar experimentos a campo, tá? Testando doses diferentes. Tem até um exercício parecido com esse nas atividades do Moodle. E vocês vão perceber que, tendo algumas informações como teor total de nitrogênio na planta, matéria seca de raízes, teor do nutriente na parte aérea, dividido pelo teor total na planta e assim por diante, vocês terão aí vários conceitos, vários índices, tá? De calcular a eficiência nutricional desse nutriente ou do fertilizante que você está utilizando, tá? Então, alguma ênfase aqui para a eficiência de absorção, que é a capacidade de extração da planta para extrair esses nutrientes, né? Eficiência de translocação, quanto que essa planta consegue translocar depois de absorver, translocar esse nutriente para a parte aérea, e eficiência de utilização, que é a capacidade de converter esse nutriente que foi absorvido, tá bom? Então, fica aí alguns cálculos para vocês pesquisarem dados na internet e treinarem um pouquinho desses cálculos também, tá bom? Bom, para finalizar a aula, eu gostaria de deixar aí como sugestão essas 3 leituras para vocês fazerem. Vocês encontrarão facilmente todos esses conceitos discutidos, tá? Todos esses livros tem na biblioteca, mas eu deixei também para vocês alguns materiais de leitura de apoio disponibilizados no Moodle. Então, bons estudos, pessoal!